Oiê, gente! Como é que vocês estão? Bom, o meu nome é Isadora e nesse vídeo aqui a gente vai falar mais um pouco de pesquisa, mais especificamente sobre como que eu vou escolher um tema para o meu artigo, para o meu TCC, para a minha monografia, para a minha tese, para a minha dissertação de mestrado. Essa é a fase que as pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque todo mundo acha que tem que escolher um tema que tem que mudar o mundo. Mas não tem que ser assim, até porque ninguém vai conseguir mudar o mundo. Você não vai conseguir escrever com perfeição um tema altamente impactante em pouco tempo, né? Às vezes a gente tem pouco tempo para fazer aquele artigo, para fazer aquele TCC, aquela monografia, aquela dissertação. Então, nada melhor do que escolher um tema que seja simples, que tenha um grande impacto, uma grande relevância e que você tenha afinidade. Então aqui, nesse vídeo, nessa aula, eu vou trazer para vocês algumas dicas sobre como que vocês podem escolher esses temas. Beleza? Eu fiz uma apresentaçãozinha para vocês irem acompanhando o que eu for falando, tá? Escolher um tema é um dos momentos mais importantes da escrita acadêmica. Por quê? Porque a partir da escolha do teu tema é que você vai saber se você vai ficar engajado ou não na qualidade final do teu trabalho. Então, quando você escolhe um tema, um bom tema para você, você garante, né, que você tem aí uma motivação durante todo o processo de pesquisa. E isso acaba facilitando demais o aprofundamento, né, teórico, e pode até aumentar as chances de você conseguir publicar o teu artigo, o teu TCC, enfim, o teu trabalho em algum periódico acadêmico. Tá? Então, existem alguns fatores que vocês devem considerar quando vocês forem selecionar um tema que seja adequado. O primeiro deles, deixa eu subir de novo para não atrapalhar uma possível legenda. O primeiro deles é o impacto na área do seu estudo. Então, é muito importante você escolher um tema que contribua para o avanço no conhecimento da disciplina, né? Trazendo aí questão mais relevante, questões mais atuais daquele tema. E aí vem para o segundo ponto, né? A relevância para o mercado de trabalho ou para a sociedade. Então, é bom sempre trazer algum tema que aborde um problema concreto, um problema prático que tendem aí a ter maior aplicação, um maior interesse acadêmico e também profissional, tá bom? E um outro muito importante que vocês devem considerar quando vocês forem escolher um tema é a disponibilidade de referências e dados. Gente, é muito importante que a tua pesquisa seja embasada no volume adequado de literatura acadêmica, tá? Sempre que possível, você tem que contar com dados empíricos, com fontes confiáveis, e às vezes o aluno chega e escolhe um tema que não tem nada de literatura, o que tem são pouquíssimas coisas, e aí você não consegue desenvolver um bom trabalho, tá? Então, e além disso, né, você tem que escolher um tema levando em consideração o teu tempo disponível para pesquisa. Porque a complexidade do assunto, a experiência que você tem na área da pesquisa, tem que ser levada em consideração na hora que você decidir, vou escrever um artigo. Tá? É sempre bom você se planejar de forma adequada para evitar qualquer tipo de dificuldade ao longo do desenvolvimento do trabalho. Tá? Olhar tudo isso aí antes de escolher e começar, porque muitas pessoas estão lá escrevendo quando vem, eita, não tem referência, não tem dado, eu não consigo achar nada. Aí tem que começar tudo de novo em um outro tema e é um outro processo. Beleza? E aí eu trouxe alguns erros que eu percebo, né, na escolha do tema. Então, por exemplo, escolher um tema muito amplo ou muito genérico. Quando você escolhe um tema excessivamente abrangente, você corre muito risco de ficar superficial, né, sem foco. Dificulta ali uma delimitação de objetivo, né, a construção de uma linha ali argumentativa que seja consistente. Um outro erro é quando a gente seleciona um assunto sem o material bibliográfico suficiente. Né? Um tema inovador é realmente, sim, muito interessante. Você não vá se trazer um tema que nunca ninguém escreveu. Mas se não tiver literatura disponível, sua pesquisa vai ser inviável. Tá? Outro ponto, escolher uma coisa muito específica, que não permite um desenvolvimento aprofundado. Então, se você pegar um tema excessivamente restrito, vai faltar conteúdo para sustentar uma discussão acadêmica. Tá? E um outro erro
é quando não delimitam de forma clara o problema de pesquisa. Então, a falta ali de uma problematização bem definida vai acabar levando a um trabalho sem direção. E isso dificulta a construção de objetivo claro, de uma metodologia adequada que você vai precisar para o seu trabalho. Beleza? Tá, Isadora, entendi. Mas como que eu faço assim, né? Me ajude. Quais são os critérios para eu escolher um bom tema? Eu trouxe aqui, deixa eu descer rapidinho para não atrapalhar a leitura. Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, né? Porque escolher o tema do teu trabalho acadêmico é um passo importante para que você tenha um estudo produtivo, um estudo interessante, um estudo viável. Então, para facilitar essa escolha, é muito importante que vocês considerem alguns critérios, né, que vão te ajudar a definir aquele tema relevante, aquele tema bem embasado. Primeiro deles, né, você tem que considerar aí o teu interesse pessoal e profissional. Então é sempre muito bom escolher um tema que desperte a nossa curiosidade, que esteja alinhado com os nossos objetivos acadêmicos, com os nossos objetivos profissionais. Então você tem que se perguntar o seguinte: esse tema me motiva o suficiente para estudá-lo a fundo? Porque, gente, não tem nada pior do que você escolher um tema super chato e você ter que escrever meses sobre aquilo. Não, olha, por exemplo, eu não me bote para escrever sobre nada que envolva direito penal. Não gosto. Não vai ser produtivo para mim. Eu não gosto. Então, jamais escolheria um tema que fosse, né, enviesado aí o direito criminal, direito penal. Porque quanto maior o seu interesse no tema, maior vai ser o seu envolvimento na pesquisa. Vai se tornar um processo muito mais estimulante, bem menos cansativo, tá bom? Um outro ponto que você tem que considerar é a relevância científica e social, certo? O seu tema tem que ter um impacto na academia, um impacto na sociedade, tem que contribuir para uma solução de um problema real. Então é muito importante que o teu tema esteja sempre alinhado com questões contemporâneas, né, com tendências ali da tua área de estudo. Então, por exemplo, um artigo sobre o impacto da inteligência artificial na tomada de decisão do direito. É um tema atual, é um tema relevante. Por quê? Porque está discutindo os desafios, está discutindo os benefícios do uso da tecnologia na prática jurídica. Ah, Isadora, mas tem tanta gente escrevendo sobre isso. E daí, gente, às vezes vai trazer um novo olhar para esse tema. Tá? Vocês vão trazer uma nova fundamentação teórica, né? Uma nova visão. Claro, sempre muito bem embasada cientificamente. Tá bom? O terceiro ponto é a disponibilidade de fontes e referências. Gente, antes de definir o tema, por favor, verifiquem se existe material bibliográfico suficiente para embasar o teu tema. Existem, né, bases acadêmicas, como eu coloquei aí o Google Acadêmico, o Cielo, o periódico CAPES, para vocês pesquisarem artigos, teses, livros sobre o assunto que você escolher. Se o tema for muito novo, se o tema for muito específico, pode ser que vocês encontrem aí uma escassez de literatura. Isso vai dificultar demais a tua fundamentação teórica. Você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Tá? E um outro ponto aqui que vocês têm que ver é sobre a viabilidade do teu tema. Então, avalia aí se o tema que você escolheu é compatível com o tempo que você tem e com os recursos que você tem disponível também para a tua pesquisa. Então, por exemplo, aqueles temas que exigem aí uma coleta de dados, uma entrevista, um questionário, pode ser que demandem um planejamento maior. Pode ser que vocês precisem de autorização aí do comitê de ética e demora um pouco mais. Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer um estudo empírico aí sobre a percepção dos advogados sobre o uso da tecnologia no direito, isso exigiria talvez entrevistas, análise de dados, e isso vai aumentar o prazo necessário para a conclusão do trabalho. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Beleza, Isadora, eu escolhi assim um tema. Eu gosto de direito penal, eu quero falar sobre Maria da Penha, eu quero falar sobre direito ambiental, eu quero falar sobre algo do direito civil, porque é o que eu gosto. Tá certo. Escolher um tema inicial, o que é importante agora? Refinar o tema. Refinar o tema para tornar o teu tema mais objetivo e mais viável. O que é esse refinamento, Isadora? É justamente a delimitação do assunto. Delimitar o tema, é formular uma pergunta que seja norteadora daquele tema. É definir claramente qual vai ser o teu problema de pesquisa, quais vão ser os teus objetivos naquela pesquisa. Então, muitas vezes o tema que vocês escolhem é um tema muito amplo. Então, por exemplo, tem gente que eu quero falar sobre direito penal. É um tema amplo. Sobre o que do direito penal você quer pesquisar? Eu quero estudar sobre o efeito da Lei Maria da Penha na reincidência de agressores. Show! Você já delimitou o teu tema.
Então, reduza sempre o escopo do teu tema, adicionando aí um fator delimitador, um período específico, um público-alvo, uma localidade, uma abordagem metodológica. Tá? Quanto mais enxuto, não tão enxuto, porque senão você não vai ter aí talvez um bom arcabouço para você desenvolver o seu tema. Mas delimitem, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito hospitalar. Olha que geral. Tá, vamos delimitar? Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em clínicas e hospitais na cidade de Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, Bahia. Bom, delimitei. Delimitei e vai ficar muito mais fácil, bem menos abrangente, bem menos geral o meu tema. Beleza? Um outro ponto é a formulação da pergunta norteadora. Gente, toda pesquisa precisa de uma pergunta bem definida para investigar, para guiar a tua investigação. Tá? Então, a tua pergunta norteadora ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito objetiva, ela tem que indicar exatamente o que você quer explorar. Então, tá, vamos dar um exemplo aqui. Quais são os desafios na aplicação da guarda compartilhada à distância no Brasil? Como que a jurisprudência do STJ tem tratado a responsabilidade civil das plataformas digitais nos casos de deepfake? Qual que é o impacto da reforma trabalhista na pejotização de trabalhadores da área de tecnologia? Então, fazer uma pergunta que vai dar um norte para a tua pesquisa. E uma dica, né, para testar se a tua pergunta é adequada, é avaliar se ela pode ser respondida com uma pesquisa acadêmica e se existem dados bibliográficos disponíveis para a tua fundamentação. Beleza? Depois é definir o problema e o problema de pesquisa e os objetivos, né? Que aí já é história para um outro vídeo. A partir da tua pergunta norteadora, você vai estruturar o teu problema de pesquisa, né? Que vai representar aí um questionamento central do estudo. Outra coisa é que é necessário definir objetivos que indicam o que se pretende alcançar com a tua pesquisa. Então, no problema de pesquisa, você tem que se perguntar qual que é a questão principal que esse artigo tem que responder. Né? O que eu quero responder com esse artigo? A guarda compartilhada à distância é eficaz na manutenção dos laços entre pais e filhos? Isso pode ser um exemplo de problema de pesquisa. E quais são os objetivos da tua pesquisa? Então, o que você quer analisar? O que você quer demonstrar ou criticar na tua pesquisa? Eu quero analisar os desafios e as vantagens da guarda compartilhada à distância no Brasil, considerando aspectos jurídicos e psicológicos. Você tem aí teu objetivo. Né? Então, uma dica. Aqui na parte de objetivos, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas aqui, os objetivos, eles têm sempre que começar com o verbo no infinitivo, tá? Como, por exemplo, analisar, investigar, avaliar, comparar, criticar. Mas não se preocupem que a gente vai destrinchar isso em outro vídeo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo aqui, sobre como que vocês podem escolher um tema. Sempre escolham um tema em que vocês tenham aí um apego, né, acadêmico, um apego profissional, até emocional. Eu tenho um aluno uma vez que quis escrever sobre a adoção à brasileira no Brasil, porque ele foi adotado, né, a brasileira. Então, para ele tinha um significado. Uma outra amiga que eu conheço, ela escreveu sobre violência obstétrica. Por quê? Porque ela sofreu violência obstétrica. Então, para ela falar sobre aquilo foi importante, né? Ela se debruçou naquele trabalho e fez um excelente trabalho. Por quê? Porque era algo que fazia sentido para ela. Escrever uma coisa que não faz sentido para você, gente, vocês vão penar, vocês não vão conseguir desenvolver. Então, você gosta da área do penal? O que do direito penal te brilha os olhos? O que do direito ambiental te brilha os olhos? Por quê? Né? Aqui eu tô falando de direito porque, enfim, eu sou da área de direito, né? Mas isso vale para qualquer outra área, tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo.